Olá, 8 horas em ponto, e a gente vai dar início à nossa palestra de planejamento financeiro pela Universidade Mackenzie. Meu nome é Carla Gomes, eu sou contadora e sou educadora financeira. Em primeiro lugar, queria dizer que hoje é um dia muito especial e queria agradecer demais à Universidade Mackenzie pelo convite, né? Falar de finanças no Dia do Contador. Então, que honra, né? Que honra para mim, que sou contadora, né, há alguns anos, que tenho essa profissão que amo tanto, e falar sobre finanças, que é uma outra paixão que eu tenho, né? Que é falar sobre educação financeira, disseminar o conhecimento sobre a educação financeira. Bom, quando eu recebi o convite da Mackenzie, eles me pediram para falar sobre planejamento financeiro. E aí eu montei um conteúdo e o primeiro passo, né, que eu queria colocar aqui para você saber o que é o planejamento financeiro. Bom, um bom planejamento financeiro é a organização de todas as suas finanças pessoais, né? É um controle que permite um controle orçamentário do seu orçamento, das suas receitas de despesas, que permite você ter a possibilidade de fazer o seu planejamento e ainda assim fazer com que ele seja visto, seja cumprido, seja avaliado, né? Então, o principal motivo de você fazer um planejamento financeiro pessoal é o controle, né? O controle para a realização de sonhos, para a conquista de objetivos e para não cair nas armadilhas do endividamento. Para isso, eu trabalho com educação financeira e aí eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade de fazer planejamento financeiro. E aí, mediante, escutando alguns clientes, alguns amigos e falando sobre as dificuldades que eles enfrentavam para fazer esse planejamento financeiro, eu criei um método que eu quero falar com vocês dele hoje. O nome do método se chama CDRA. Como se dá esse método? Esse método consiste em controle, o C de controle, das receitas e despesas do seu orçamento. Como assim? Receitas e despesas, todo mundo sabe. A receita é o valor que a sua família recebe por mês. Então, se você é o mantenedor da sua casa, o seu salário é a receita que vocês têm dentro daquele mês. Ou se mais de uma pessoa da família trabalha, então a soma dessas rendas é que é a receita do mês. E as despesas em geral, né? Não só despesas fixas, também as despesas variáveis, que de fato são que impactam de forma muito mais abrangente no nosso orçamento, né? Isso é o C. O D é de disciplina. Por que, que a disciplina é tão importante num planejamento financeiro? Para traçar metas e objetivos, é necessário que você consiga mantê-los. Então, a disciplina é um ponto fundamental para um bom planejamento financeiro. Ou seja, se você não tem disciplina para fazer o controle dos gastos, por exemplo, o seu planejamento financeiro não vai ser efetivo. O R, ele vem de registro. O que é esse registro? O registro de todas as despesas e receitas que você tem dentro do mês, né? Então, não só, a gente está falando aqui não só daquelas contas fixas, mas as pequenas despesas do dia a dia, que são de fato o que levam o nosso orçamento a não fechar no final do mês. Porque geralmente o que as pessoas fazem? Vamos supor, eu tenho uma receita de R$ 1.000 e todas as minhas despesas correspondem a R$ 800, que é o que a minha família gasta. Então, teoricamente, todos os meses sobrará do meu orçamento R$ 200. Sendo que a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né?
Então, o que acontece? Quando você faz quando você não considera os pequenos gastos na composição do seu controle orçamentário, né, do seu planejamento financeiro, todos os meses vai sobrar dinheiro. E eu tenho certeza que todos os meses não sobra dinheiro no seu orçamento. Então, de fato, o que acontece? O desprezo às pequenas despesas. E esse desprezo às pequenas despesas faz com que o seu orçamento não bata no final do mês, né? Ou seja, é aquela sensação que você tem que, poxa, mas já acabou meu salário, eu nem sei com que foi que eu gastei. Então, de fato, é isso que acontece quando você não faz o registro dessas despesas variáveis e despreza os pequenos valores. Então, é essa sensação que você tem e é isso que acontece que faz com que o seu planejamento financeiro não seja efetivo. E por último, e não menos importante, o A. O A de análise. O que é essa análise? É você pegar aqueles dados que você tem ali e analisar, ver, por exemplo, o planejamento, se tudo que você planejou de fato aconteceu, se teve alguma despesa que não estava planejada, que foi executada dentro do mês, se teve algum tipo de imprevisto, que a gente vai falar daqui a pouco, que você não estava com ele programado e você precisou fazer ali uma despesa financeira. Enfim, é você constantemente avaliar o seu planejamento. Ou seja, para que o seu planejamento financeiro seja efetivo, você precisa fazer a análise. Se de fato tudo que você está recebendo, você está gastando, se você tem algum dinheiro para investir, se você tem alguma sobra ou se está tendo falta, se tem alguma coisa dentro do orçamento que pode ser minimizada, né? Alguma despesa que você pode reduzir, algo que você possa diminuir, enfim. É esse tipo de análise que você tem que fazer no seu planejamento para que você possa efetivamente conseguir fazer um bom planejamento financeiro e ele ser, de fato, efetivo, que é isso que importa. Em todo e qualquer planejamento, a importância é que ele seja realmente efetivo, que ele funcione, né? O segundo ponto que o pessoal me pediu para falar, e hoje eu quero tratar, mas que está muito em alta e a gente precisa falar sobre isso, é reserva de emergência. Então, o que acontece com a reserva de emergência? O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um montante que você destina para uma eventualidade. Ou seja, quando tem alguma coisa que foge do seu orçamento, você precisa estar preparado para suprir aquela necessidade. Então, o que acontece? Para você constituir, como é que você constitui uma boa reserva de emergência? Geralmente, nós educadores financeiros, nós trabalhamos com uma linha do seguinte: se você é um trabalhador fixo, formal, você tem um rendimento ali fixo, você trabalha de carteira assinada, enfim, a gente recomenda que você tenha de 6 a 12 meses do montante que a sua família gasta. Vou lá, vou explicar com números, que eu acho que vai ficar mais fácil. Para fins didáticos, eu vou usar aqui R$1.000. Então, vamos supor que eu trabalho e ganho o meu orçamento, a minha receita é R$1.000, certo? Desses R$1.000, vamos supor que eu não fiz um planejamento financeiro e eu gasto 100% desse valor, certo? Então, isso aqui é, de fato, o que a minha família consome mensalmente dentro do orçamento, esses R$1.000. Ou seja, se eu sou um trabalhador formal, de carteira assinada, e eu recebo esses R$1.000 mensalmente, lembrando que aqui é o líquido, tá? Não é o bruto. Então, você multiplica esse valor, né? A despesa que a sua família gasta, ou por 6 meses,
ou por 12. Por quê? A única certeza que a gente tem na vida é a de que imprevistos acontecem. Ou seja, ninguém quer ter imprevistos, mas de fato eles acontecem e a gente tem que estar preparado para eles. Uma doença, um desemprego na família, a própria pandemia, que é o momento que a gente está vivendo hoje, quantas pessoas não perderam seus empregos. Então, a reserva de emergência, ela serve para essas situações, onde você precisa lidar com algo inesperado e a sua família não pode passar necessidade porque você não se planejou para aquele momento. Então, a reserva de emergência, hoje, nós educadores financeiros falamos sobre reserva de emergência há anos, mas no momento como que a gente está vivendo agora, as pessoas realmente têm a real dimensão de como isso é importante. Então, a pandemia veio a duras penas para mostrar para a gente como é importante você se planejar para essas despesas inesperadas. Eu queria trazer aqui um dado da Ambima, que é um dado até bem recente. Segundo a Ambima, 52%, deixa eu apagar aqui, 52% dos brasileiros não se preocupam com reserva de emergência. Não se preocupam com qualquer tipo de reserva, para ser mais exato. Então, o que acontece com isso? Você está dentro dos 52%? Será? Eu espero que não. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso. E não só isso. Você sabia que o Brasil, existe uma pesquisa no INSPER, que é um instituto de pesquisa, que diz que das 143 nações que existem, o Brasil está apenas em 11, em nono lugar, em 11º lugar, desculpa, na questão do imediatismo. O que é isso? As pessoas, os brasileiros, são extremamente imediatistas. Ou seja, eles querem viver o momento. E não se preocupam com isso, com o futuro, ou guardar dinheiro para o futuro. Ou seja, de 143 países, só 10 perdem para a gente. Só existem 10 países pior do que o nosso. Então, isso é muito preocupante. Por quê? Porque se a qualificação do nosso país está tão ruim assim com relação ao imediatismo, isso quer dizer o quê? E só 52% dos brasileiros nem se preocupam com a possibilidade de juntar dinheiro. Isso quer dizer o quê? Né, que o nosso país ainda precisa evoluir muito na questão da educação financeira, né? E por isso é tão importante a gente falar sobre isso, a gente tratar desse tema, a gente trazer esse tema à tona. Porque o que acontece quando você não tem uma reserva de emergência? Vamos colocar aqui uma situação hipotética, tá? Vamos supor que vamos aumentar um pouquinho a renda para a gente ter a real dimensão como isso vai impactar. Vamos supor que o consumo médio da sua família seja de R$ 3.000. Então, o que isso quer dizer? Que a sua família gasta por mês R$ 3.000. Entre despesas de aluguel, moradia, luz, água, enfim, somando tudo dá R$ 3.000. Vamos supor que 2 pessoas contribuem para constituir a renda dessa família, certo? Vamos supor que uma delas fique desempregada e essa renda caia pela metade. Vá para R$ 1.500. O que isso vai acontecer? Se eu não tenho uma reserva de emergência, a situação vai ficar muito difícil.
e eu vou mostrar para vocês o quanto vai ficar difícil. Em 3 meses, essa diferença de R$ 1.500 vai ser de R$ 4.500. Ou seja, aqui, muito provavelmente, se a família não tem uma reserva de emergência, ela já vai entrar no endividamento. Por quê? Porque você está programado para gastar R$ 3.000, de repente a renda da família diminui para R$ 1.500, ou seja, vai faltar todos os meses R$ 1.500, em 3 meses esse montante já é 4.500, mas fica pior. Vamos supor que, por conta do mercado de trabalho, essa pessoa demora muito a se recolocar. E aí passam 6 meses. Em 6 meses, o montante da dívida já vai para R$ 9.000. Ou seja, no curto período de tempo, porque 6 meses a gente já viu que é um curto período de tempo, a situação dessa família já piora muito. Ou seja, uma dívida que começou em R$ 1.500 no primeiro mês se transformou em 4.500, com 6 meses foi para R$ 9.000. E se por um azar do destino essa situação durar 12 meses, aí sim a situação fica complicada. Essa dívida vai para R$ 18.000. E é isso que acontece com a maioria das famílias. Então, o que acontece? Quando você não se programa, quando você não faz uma reserva de emergência, você está sujeito a isso aqui. Porque a única certeza que a gente tem na vida, além da morte, são que imprevistos acontecem. Então, você não pode garantir que nunca vai ficar doente, que não vai ficar desempregado, se você é empresário, que nunca vai ter prejuízo, que o seu negócio não pode falir. Ou seja, a gente tem que estar preparado para essas situações. E a reserva de emergência vem para compor, para evitar que a sua família passe por situações indesejadas, né? E a gente viu que aqui, num curto período de tempo, a família já adquiriu uma dívida de R$ 9.000, porque 6 meses não é muito tempo. E 3 meses também não é muito tempo. Então, e ainda mais quando você está numa situação difícil, né? Geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, a família já fica fragilizada. Então, se você tem uma reserva de emergência, você se preocupa em resolver os problemas, sejam eles a questão do desemprego, seja ele a questão de uma doença na família, ou seja, você tem uma outra preocupação para resolver e não o dinheiro. Se você tem uma reserva de emergência, se você está preparado para uma situação como essa. Então, sabendo agora da importância da reserva de emergência, eu quis trazer hoje o seguinte, é uma dúvida que muitos clientes e alunos têm, que eu acredito que vocês tenham também, e hoje eu vim trazer 5 sugestões de aonde você deve investir numa reserva de emergência. A primeira delas é Tesouro Selic. Mas, Carla, o Tesouro está com uma taxa tão baixa, não sei o quê. Não importa. O Tesouro Direto sempre será uma boa opção até que a gente diga o contrário, né? Até que os economistas, até que realmente os cálculos demonstrem que não é de fato um rendimento atrativo. Mas, enquanto isso, para constituir a sua reserva de emergência, se você não tem experiência com investimentos, principalmente, o Tesouro Selic é uma excelente opção. Por quê? Primeiro, para ser aplicação de reserva de emergência, tem que ter liquidez rápida, né? Tem que ser um investimento que tem uma liquidez
D mais zero, D mais um, no máximo. E o Tesouro Selic garante isso, porque a liquidez dele é diária, ou seja, todos os dias o lucro do seu dinheiro vai estar disponível na sua conta. Outro benefício do Tesouro Selic é a baixa volatilidade, né? Por ser um título do governo, a volatilidade é muito baixa. E o outro ponto que contribui de forma benéfica, por isso a minha sugestão do Tesouro Selic é a liquidação desse título em D mais um. Ou seja, quando você vai fazer o resgate, você pede no dia, no outro dia está disponível. Segunda sugestão de investimento para reserva de emergência. Se chama CDB. CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. É outro título que também tem liquidez diária e é uma ótima alternativa para fundos de emergência. Por quê? É um título que é emitido pelos bancos. E por ser emitido pelos bancos, eles têm uma taxa de rentabilidade boa. Não excelente, já foi melhor, mas ainda assim tem uma taxa muito boa. E o que acontece? Essas taxas, geralmente, essa rentabilidade, ela está muito próxima do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou benchmark da renda fixa, como a gente chama. Alguns CDBs têm liquidação até em D mais zero. Ou seja, se você precisar desse dinheiro, alguns até no mesmo dia está disponível. Então, é importante, quando você vai investir o dinheiro da reserva de emergência, o principal que você tem que considerar é o prazo. O prazo, porque quando você está numa situação de emergência, o dinheiro não pode ficar retido. Ah, mas a rentabilidade do CDB, por exemplo, de liquidez D mais zero é menor. Não importa. Você tem que ter consciência que você tem que ter esse dinheiro à disposição, para que você não precise recorrer a alternativas de crédito. Então, o importante é você entender isso. A terceira sugestão que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o CDB. O CDB também é uma ótima opção porque ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o quê? É uma proteção que você tem como pequeno investidor por CPF de até R$250 mil por instituição, chegando no montante de até 1 milhão. O teto máximo é até 1 milhão por período de 4 anos. Ou seja, se você é pessoa física ou jurídica e contrata um CDB, você tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor, para resguardar o seu dinheiro em até 250 mil por instituição, por CPF, no teto de 1 milhão, certo? Também é uma coisa que contribui bastante, né, para as pessoas até fazerem a opção pelo CDB. Vamos lá, terceiro ponto. LCIs e LCAs. O que é isso? LCIs e LCAs são letras de... A LCI, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito de agronegócio. O que são isso? O que é isso, né? São títulos de renda fixa do setor privado, certo? Onde o setor privado, dentro dessas modalidades, ou do imobiliário ou do agronegócio, faz a emissão no mercado para captar recursos. Essas LCIs, elas têm uma vantagem. Além delas serem também garantidas pelo FGC,
elas também, algumas, têm isenção de tributos. Ou seja, é uma excelente alternativa para você que está pensando em alocar a sua reserva de emergência e não sabe como. Então, é uma excelente alternativa com a garantia do FGC, e, além disso, algumas têm isenção de impostos, o que também deixa esse tipo de investimento muito mais atrativo, tá? O quarto ponto são fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa são carteiras, né? São carteiras de investimento onde no mínimo 80% do seu capital fica alocado em renda fixa. Exemplo, por exemplo, Tesouro Direto, CDBs e etc. O que acontece com os fundos de investimento? Qual é o atrativo dos fundos? Existe um administrador que vai gerir aquele fundo. Ou seja, é como se você tivesse um assessor gerindo uma carteira de investimentos para você. Então, o objetivo é aumentar a rentabilidade desse gestor, né? Essa composição de fundos fica a cargo do administrador. E quando você vai contratar um fundo, você deve olhar nas características daquele fundo. E não só nas características, você deve olhar também a avaliação daquele fundo. Por quê? Porque os fundos de renda fixa não possuem a garantia do FGC. Então, o que acontece? Se por um acaso aquele fundo falir, se ele quebrar, o seu dinheiro não está garantido. Então, claro que dificilmente isso acontece, né? Mas você precisa saber que pode acontecer. Então, no momento que você vai escolher o fundo, você deve olhar, primeiro, qual o período, como a gente falou, se ele tem liquidez rápida, geralmente a liquidez dos fundos, né? Existem fundos com até liquidez de D+1, né? Ou seja, você faz a solicitação no dia seguinte, o dinheiro está disponível, e você precisa saber também, precisa ter atenção com relação à nota, à avaliação daquele fundo. Então, para saber qual é a administradora, o que faz, enfim, como é o comportamento daquele fundo no decorrer do tempo. E também a última opção de sugestão para quem quer constituir a reserva de emergência são os fundos DI. O que é um fundo DI? O fundo DI é uma taxa, como se fosse um investimento referenciado na própria taxa DI. Ou seja, ele é o próprio CDI. Quem nunca escutou essa palavrinha aqui? CDI, né? Como essa palestra é de planejamento financeiro, eu não vou adentrar muito nesses termos técnicos, tá? O importante é só você ficar claro para vocês quais são as opções que vocês têm disponíveis, certo? O fundo DI, a composição dele também são de ativos de renda fixa em sua maioria, com a diferença que o indexador desse tipo de fundo é a taxa CDI, ou seja, ele garante um pouco mais de rentabilidade, e isso vai depender também do administrador do fundo, claro, mas costuma ser um fundo que rentabiliza um pouco melhor. Por ser fundo, também não possui a cobertura do FGC, ou seja, você também precisa analisar a instituição emissora que está emitindo aquele título e precisa ver também a avaliação daquele fundo. Alguns desses fundos cobram o que a gente chama taxa de performance.
que é um percentual quando o fundo entrega um pouco além da rentabilidade que ele se propõe. Ou seja, se o fundo propõe uma rentabilidade, vamos supor, de 6% ao ano, e ele entrega para você 8%, então a diferença eles cobram um percentual que é chamado taxa de performance. Os dois tipos de fundo que eu não falei, queria deixar para vocês claro, é que eles cobram taxa de administração. Ou seja, quando você vai fazer uma escolha de algum desses tipos de investimento que eu coloquei aqui para a reserva de emergência, você precisa considerar os impostos e as taxas, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, vamos supor, você deixa de contratar um CDB e contrata um fundo, mas você não analisou o fundo. E aí aquele fundo cobra uma taxa de administração e cobra uma taxa de performance. E aí, o que acontece? O valor que você vai receber de rentabilidade fica equivalente ao CDB que você ia contratar. Então, para fazer contratação de investimentos, você não precisa ser um especialista. Muito pelo contrário, você só precisa entender como eles funcionam, principalmente para o que a gente está falando aqui, que é a composição da reserva de emergência. O importante não é qual o título você está adquirindo, né? De fato, assim, você vai ter que se preocupar com a rentabilidade, claro, né? Você não quer deixar seu dinheiro ali sem render nada. Mas o importante para a reserva de emergência é a liquidez desse título. Ou seja, o importante é que o título tenha liquidez, que você possa reaver o seu dinheiro de uma forma muito mais rápida. Ou seja, então, para fazer a composição da reserva de emergência, vamos supor você fez os cálculos e precisa de uma reserva de emergência de 20 mil reais. Você pegou o rendimento, o gasto da sua família mensal, multiplicou pelos meses que você acha que precisa, tá? Lembrando que de 6 a 12 meses são para trabalhadores formais ou pessoas que têm uma renda estável. Se você é autônomo, empresário, pequeno empresário, trabalha por comissão, é vendedor, corretor de imóveis, se você tem algum tipo de renda variável, o ideal é que a sua reserva esteja entre 18 e 24 meses. Por quê? Né? Eu não tinha falado isso ainda, mas vou falar agora. Se você tem uma renda variável, é importante que você tenha uma reserva um pouco maior. Por quê? Porque, muito provavelmente, a dificuldade, quando você tem um tipo de rendimento variável, até você recompor a sua renda, é muito maior e leva um pouco mais de tempo. Então, a gente aconselha para trabalhadores formais de 6 a 12 e para trabalhadores que têm uma renda variável de 18 a 24 meses, tá? Então, é importante que vocês saibam disso, né, para que vocês possam compor a reserva de emergência de vocês da forma mais consciente possível, ok? Então, vamos lá. Você fez os cálculos e chegou à conclusão de que precisa fazer uma reserva de emergência de 20 mil reais, ok? Esses 20 mil reais, o que você vai fazer? Você vai distribuir. Aí essa distribuição fica muito a cargo da pessoa que está fazendo. Vamos supor, eu coloco desses 20 mil, 5 mil no Tesouro Selic, coloco mais 5 mil, lembrando que a liquidez aqui é diária.
Ou seja, se eu precisar desse dinheiro, eu vou ter no máximo no dia seguinte. Então, vou colocar aqui um. Os outros 5 mil, vamos supor que você pegou um CDB com a taxa atrativa e uma liquidez de D mais um. O restante, você alocou você achou uma LCI ou uma LCA com um valor bastante atrativo, uma taxa de liquidez D mais 15, ou até, no máximo, D mais 30. Certo? Então, o que acontece? Você vai, após a junção da sua reserva de emergência, você vai fazer a distribuição da sua carteira, vai montar uma carteira de investimentos para compor essa reserva. Lembrando que você tem que ter a curto prazo um valor, né? Ou seja, D mais 0 ou D mais 1. Esse dinheiro tem que estar disponível de forma rápida e o restante do valor você pode colocar num outro tipo de rendimento que tem uma liquidez ali que vai demorar no máximo até uns 30 dias para que você não possa passar nenhum tipo de aperto ou sufoco. Então, o ideal para a reserva de emergência é você fazer essa distribuição, né? E aí você vai compor esse dinheiro. Uma coisa que é importante a gente falar também sobre reserva de emergência, poucos educadores financeiros falam, mas a reserva de emergência, ela serve também para oportunidades. Como assim, Carla? Vamos supor que você está pensando em adquirir um veículo. O primeiro veículo da sua família, você já tem uma reserva de emergência ok, já está composto, o dinheiro já está ali aplicado, por exemplo, num tesouro direto, né? E surge uma oportunidade de você adquirir, por exemplo, que a sua reserva de emergência é 20 mil, você adquirir um veículo de algum conhecido e esse veículo custe 10 mil reais. É um veículo usado, e aí você consegue comprar esse veículo por 10 mil reais. Ou seja, se é uma oportunidade, você pode aproveitar, desfazer de parte da sua reserva de emergência para comprar o veículo. E aí, o que acontece quando você usa a reserva de emergência para aproveitar esse tipo de oportunidade? Primeiro, você vai conseguir ali negociar com a pessoa que tá querendo vender o bem, enfim, né? Porque quem tem dinheiro sempre consegue descontos, sempre consegue vantagens que outras pessoas, por exemplo, que vão fazer um financiamento não conseguem, né? Então, o primeiro benefício é esse, é a negociação. Dificilmente a pessoa optando entre obter o dinheiro ali na hora e esperar não sei quantos dias até uma financiadora, por exemplo, financiar esse veículo, a pessoa vai optar por esperar, né? Então, se a diferença não for muito grande, é lógico que ela vai preferir sempre o dinheiro. E esse é o primeiro ponto e um dos mais importantes para você ter essa reserva e usar ela também para oportunidades. Mas, Carla, se eu preciso de 20 mil para minha reserva e os outros 10 mil? Se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em pagar prestação. Não é isso? Quem nunca teve uma prestação, coloque aí nos comentários. Eu acho muito difícil você não ter nenhum tipo de prestação. Quase impossível até. Então, o que acontece? Quando você sendo brasileiro, você sabe pagar prestação. Ou seja, a diferença é, você se desfez dos 10 mil, adquiriu o veículo, certo? E aí você tem que recompor os 10 mil através de suaves prestações,
Sendo que você vai dividir esse valor aqui para caber dentro do seu orçamento mensal, uma prestação, por exemplo, de, sei lá, R$ 500, e vai recompor aquela reserva de emergência. Se você tivesse que financiar o veículo, você pagaria uma prestação, não pagaria? E pior dessa prestação, você pagaria aqui, no mínimo, sendo muito boazinha, 70% de juros do valor dessa prestação, entre taxas, juros e outras coisas, para o banco ou para a entidade que vai financiar isso aqui para você. Então, você pode sim aproveitar a reserva de emergência para esse tipo de oportunidade. O ideal é que realmente você o faça, né? Mas lembrando que você precisa reconstituir a reserva de emergência. E uma sugestão é fazer a nível de prestações, suaves prestações, né? Como o brasileiro tanto gosta. Já que a gente está falando em prestação, queria falar sobre um assunto com vocês que também diz a respeito de planejamento financeiro. Às vezes, as pessoas me perguntam, mas Carla, por que eu devo fazer planejamento financeiro? Por que isso é importante para mim? Você sabia que, segundo o SPC, vamos lá, não se espantem. R$ 17,3 milhões de pessoas entre 30 a 39 anos de idade hoje estão endividadas no Brasil. 17,3 milhões de pessoas. E fica pior. Se a gente for colocar por faixa etária, isso aqui, esse tipo de pessoas representam do endividamento do nosso país, das pessoas que estão endividadas no nosso país, 50%. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que dessa faixa etária. E aí vocês vão entender mais ou menos. Mas fica pior. Vamos lá. Entre 40 anos a 49 anos, a quantidade de pessoas endividadas é de 14,4 milhões. Entre 50, não sei se vocês conseguem ver, acho que não. Vou apagar aqui. (50 a 64 anos. Uma idade razoável, né? 13,5 milhões. Ou seja, a situação de endividamento no nosso país é preocupante. Não são poucas pessoas. São pessoas de várias faixas etárias. O endividamento começa, né, a pesquisa pelo SPC começa a partir de 18 anos. Então, até com 18 anos, isso é um dado interessante para... Estamos palestrando para universitários, né? Então, é importante vocês saberem que entre 18 a 24 anos de idade, que você mal tem idade para dirigir, mas já tem idade para adquirir dívida, são 3,2 milhões. Ou seja, é muito preocupante a situação de endividamento no nosso país. Então, quando as pessoas me perguntam o porquê de fazer um planejamento financeiro, eu sempre penso nesses números. E eu sempre rebato com essa informação.
Você sabe a quantidade de pessoas que estão endividadas hoje no Brasil? A faixa etária que elas estão, com 18 anos, né? Que você está entrando, e muitos de vocês estão entrando na universidade, né? Já 3,2 milhões de pessoas já estão numa situação de endividamento. E a média, né, o cálculo da média das dívidas dessas pessoas é de 3 mil, não sei se vocês conseguem ver, R$ 3.258. Ou seja, é a média de quanto essas pessoas devem, né? Ou seja, nem é um valor tão expressivo para muitos, no geral, e ainda assim as pessoas se endividam dessa forma. Então, sempre que você pensar o porquê de fazer um planejamento financeiro, lembra dessa informação, que aí eu tenho certeza que você mesmo vai se responder. Bom, e por que que a maior taxa está entre 30 e 39 anos? Isso aqui representa, como eu falei para vocês no começo, 50,3% do total de endividados, tá? Por que que isso acontece? Vamos para as especulações. Quando você é jovem, você vive o padrão de vida dos seus pais. Ou seja, comigo foi assim. Então, eu fazia faculdade, mas eu morava com a minha mãe. A gente comia a comida que tinha em casa. Você, no máximo, ajudava com algumas despesas, não é assim? Então, o que que acontece? Você, quando é jovem, você não assume despesas, né? Então, o que que acontece? Até, no máximo, a média, segundo o IBGE, deixa eu consultar aqui, as pessoas casam por volta de 20, aqui no Brasil, tá? Entre 25 a 30 anos. Até você casar ou ir morar sozinho, você vive o padrão de vida dos seus pais. Ou seja, você não é responsável financeiramente, por exemplo, pelas despesas da casa ou por manter um estilo de vida. Então, o que que acontece? É o que a gente chama de ruptura. Aqui no Brasil, geralmente é entre por volta dos 25 a 30 anos, e a primeira ruptura que a gente fala é o casamento, que é a média que as pessoas casam aqui no Brasil. O que que acontece quando você casa? Quem nunca escutou a frase, quem casa, quer casa. Quem casa, quer não sei o quê. Eu sei que tem que ter um monte de coisa, inclusive a festa, né? Ou seja, você não sustenta financeiramente o seu estilo social, nem de vida, nem a sua casa, e do nada você tem que pagar uma festa de casamento, você tem que adquirir um imóvel, você tem que mobiliar uma casa, você tem uma série de despesas que você nunca pensou que você vai ter a partir daquele momento. Água, luz, telefone, internet, feira, uma série de coisas que você não está preparado, nem psicologicamente, nem muitas vezes financeiramente, e do nada, com o casamento, essas despesas aparecem. Por uma pressão da sociedade, você ainda é obrigado a adquirir um imóvel. E não é qualquer imóvel, não, porque além da pressão social para você adquirir um imóvel, não pode ser inferior ao padrão de vida que você tem atualmente. Porque senão as pessoas dizem logo: ah, fulana morava ali nas casas dos pais e casou, foi morar lá não sei aonde, lá nos cafundós ou lá dentro da favela, não desmerecendo as comunidades, né? Mas a sociedade não permite que você decaia o seu padrão de vida. Então, o que que acontece?
né? Você tem que ter um padrão de vida semelhante ou até superior ao que você tinha com os seus pais. E é aí que o problema começa. Porque não é à toa que a idade do endividamento é essa daqui, que é o reflexo, né, dessa ruptura, dessa transição, né, que você tem aí entre jovem e vai para a vida adulta e já adquire todas essas despesas. Do nada, você já tem que manter uma casa, já tem que pagar prestação, casa, carro, e manter a casa, e mobiliar a casa, e colocar um monte de coisa, e fazer a viagem de lua de mel, e pagar a festa de casamento, ou seja, é muita coisa. Então, é muito provável, quem não está preparado, quem não tem um planejamento financeiro adequado, entre nesses 50% aqui, né? Então, isso é um dado interessante que eu queria colocar para vocês, né? Já que estou dando uma palestra para jovens, né? Então, jovens, não caiam nessa armadilha, nessa ruptura do casamento, e nem precisa ser casamento, pode até ser que você esteja com planos de morar sozinho. Lembre disso aqui. Então, pense que você tem que fazer um planejamento, e esse planejamento tem que caber dentro do seu orçamento, para que você não entre nessas armadilhas aqui dos financiamentos da vida e do endividamento em geral, né? Então, vamos falar de último assunto que eu quero deixar para vocês, é o seguinte. As pessoas, está em alta o tema investimentos, certo? Todo mundo hoje sabe sobre investimentos, fala sobre investimentos. Mas o que muitos não sabem sobre investimento é que a primeira coisa que você precisa saber para começar a investir é: para saber como investir, você precisa primeiro saber qual a necessidade do investimento, ou seja, para que você quer investir. O primeiro ponto para você saber, para você até escolher o tipo de investimento, é você saber para que você quer investir. É para aquisição de uma casa própria? Então você já vai pensar um tipo de investimento de longo prazo. É para a realização de uma viagem? Então, uma viagem em quanto tempo? Daqui a 6 meses, 12 meses? Então, o tipo de investimento que você vai olhar já é um investimento de curto prazo. Ou seja, antes de você pensar em investir, né? Isso lembrando que esse tipo de investimento é pós-reserva de emergência, tá? Aqui a gente já está falando de fato em composição de patrimônio, né? É a necessidade, esse é o primeiro ponto que você precisa saber para quem quer começar a investir. As pessoas só falam os tipos de investimento, taxas, quais existem, corretora ou banco, mas o que você precisa saber, antes de saber qualquer uma dessas coisas, é qual é a sua necessidade para que você está investindo. Segundo ponto, o prazo. O prazo é que vai determinar qual o tipo de investimento que você vai escolher. Ou seja, vamos supor, se a minha necessidade de investimento é para aquisição de uma casa própria, eu tenho que escolher investimentos que no longo prazo vão me entregar uma rentabilidade melhor. Por quê? Porque eu estou investindo para a casa própria. Então, muito provavelmente, eu não vou mexer naquele dinheiro até a realização daquele objetivo. Então, o prazo é o segundo ponto essencial para que você escolha o tipo de investimento. Então, você precisa saber para que você
vai juntar aquele dinheiro, para que você vai investir, e o segundo, por quanto tempo. Esse é o segundo ponto e determinante para que você possa saber qual o tipo de investimento buscar. Terceiro ponto, qual o risco que você está disposto a adquirir, né, a obter com aquele investimento. Existe um questionário que todos os bancos e todas as corretoras têm de traçar o seu perfil, que se chama questionário de suitability, né? O que é suitability? São perguntas, é um questionário mesmo, com respostas já definidas, onde a instituição classifica você qual o risco que você está disposto a correr. Ou seja, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Quanto menor a rentabilidade, menor o risco. Então, é diretamente proporcional. É muito complicado quando você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil conservador, vamos supor, e essa pessoa vai por uma indicação de um amigo, faz um investimento, por exemplo, de renda variável. Essa pessoa, a probabilidade dela se dar mal é muito grande. Por quê? Porque o perfil, o risco, a quantidade de risco que você está disposto a correr do seu patrimônio, só você sabe. Ou seja, então, o primeiro ponto para que você possa fazer um investimento saiba qual é o seu perfil financeiro. Se você investe naquilo que não está adequado ao seu perfil, a probabilidade de você perder dinheiro é muito grande. Ou seja, você precisa ter consciência do seu perfil e fazer escolhas de acordo com o seu perfil. Muitas vezes, até abrindo mão de um pouco mais de rentabilidade, mas tendo a certeza que você está ali resguardando seu patrimônio. E o melhor investidor é aquele que coloca a cabeça no travesseiro todas as noites de forma tranquila, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser conservador, que você tem que ser moderado, enfim, né? Você pode ser um investidor avançado, você pode ter esse perfil, né? Mas se você está fazendo escolhas de investimento e não está tranquilo com essas escolhas, com certeza as suas escolhas estão erradas. Então, a probabilidade de você perder dinheiro é muito alta. Você tem que ter consciência qual risco você está disposto a correr, né? E deixar de seguir indicações de investimento de outras pessoas que às vezes têm um perfil diferente do seu, que não vão fazer uma sugestão adequada ao seu perfil, e aí é o começo de onde tudo começa a dar errado. Eu queria falar com vocês, isso é um bônus, né? Como a gente diz. Regra dos 80. Ai, Carla, eu queria saber, eu já fiz a avaliação de suitability, eu já sei qual é o meu perfil, mas eu não tenho ideia de quanto investir em renda variável. Eu vou falar para vocês, se chama regra dos 80. Como é que a regra dos 80 funciona? É um cálculo muito complexo. 80 menos a sua idade. Você quer saber quanto é o valor máximo que você deve investir em renda variável? Faça a regra dos 80. Lembrando que isso aqui não é sugestão de investimento, não é nada disso. Eu estou ensinando vocês, dentro do planejamento financeiro, a como começar, por onde começar, né? Então, vamos lá. Você pega 80 e diminui da sua idade. Vamos supor que eu tenho 30 anos, eu estou começando a investir, o meu perfil é um perfil agressivo,
Ou seja, a renda variável é uma renda, é um tipo de investimento indicado para mim, né? Então eu vou lá e vou começar a investir. Qual é o valor máximo do meu patrimônio que eu posso alocar em renda variável? Ou seja, para o meu perfil agressivo, eu posso arriscar até 50% do meu patrimônio em renda variável. Lembrando que esse percentual que você vai chegar na regra dos 80 é o percentual máximo, é quanto o máximo do máximo do máximo que você pode investir em renda variável dentro da sua realidade, dentro do seu perfil, certo? Então, se você quer, já sabe o seu perfil, já fez o questionário lá na sua corretora de valores, mas não sabe ainda quanto é o valor máximo que você pode fazer em renda variável, que você pode aplicar do seu patrimônio, faça a regra dos 80. Lembrando que sempre para menos, tá? Então, se nesse exemplo do caso, com a pessoa com 30 anos, se ela pode colocar até 50%, existem outras modalidades que não sejam renda variável, que também são modalidades interessantes, né? Fundos imobiliários, algum tipo de investimento com relação com indexador que seja a inflação. Então, existem várias opções. Você não precisa aplicar tudo na renda variável, mas pela regra dos 80, você sabe pelo menos o valor máximo que você pode fazer dessa alocação. E aí vem uma pergunta. Tenho certeza que durante essa palestra toda, você deve ter se perguntado aí. Mas, Carla, qual é o patrimônio ideal que eu devo ter? Também existe uma conta para isso, tá? Como é que eu vou fazer o cálculo do patrimônio ideal? Vamos supor que a renda da sua família, os gastos que a sua família tem, sejam 5 mil reais ao mês. Você vai fazer a soma de todas as despesas da sua família e multiplicar por 12. 12 meses. Ou seja, você vai chegar num valor de quanto a sua família consome dentro daquele ano. No nosso exemplo aqui, vai dar 60 mil reais. Ok? 5 vezes 12, 60. Beleza. Então, você já sabe que 60 mil reais é o gasto anual da sua família. Como é que você vai fazer para saber qual é o patrimônio ideal que você precisa ter? Você vai pegar 10% do gasto anual da sua família, no nosso exemplo aqui, 6 mil reais, e vai multiplicar pela sua idade. Vamos supor que você tenha 25 anos. O seu patrimônio ideal deve ser, lembrando que é para aquela idade específica, tá? R$ 150 mil. Isso é como você tem ideia de como calcular o seu patrimônio. Lembrando que com o aumento da idade, o seu patrimônio também sofrerá um acréscimo. Então, se você não sabe por onde começar, já constituiu a sua reserva de emergência, quer começar a construir seu patrimônio, ou não construiu nada, você não tem reserva de emergência, você não sabe quanto é o patrimônio, enfim, você não sabe por onde começar, comece com essa continha aqui, do patrimônio ideal. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar
a pelo menos saber o montante que você precisa de patrimônio para poder começar a investir, para poder começar a saber o quanto de dinheiro, patrimônio, bens você precisa para garantir uma vida confortável para você e para sua família, tá? Muitas pessoas perguntam, mas Carla, esse patrimônio ideal tem que ser em dinheiro? Não, não precisa ser em dinheiro. Pode ser, por exemplo, em bens. Ou seja, se a soma de todos os bens que você tem der o valor do seu patrimônio ideal, tudo bem, né? Então, o que você tem que saber é, de fato, que você precisa ter esse montante, né, adequado para a sua idade, que nunca é tarde demais para você começar a constituir patrimônio e que você, quanto antes você puder se preocupar com isso aqui, melhor, né? Mais fácil. E a última dica que eu queria deixar para vocês aqui, e isso nem está no conteúdo da palestra, tá? Estou dando aqui alguns bônus de conteúdo. Se chama regra do 72. O que é a regra do 72? A regra do 72 consiste em quanto tempo o seu dinheiro vai levar para dobrar de valor. A regra do 72 é ótima para quem tem dinheiro e péssima para quem deve dinheiro. Ou seja, então, vamos lá. Vamos para um exemplo para ficar mais claro, né? Regra do 72. Você vai pegar 72, dividir pelo quê? Você vai dividir pela taxa que o seu dinheiro está aplicado. Vamos supor. Eu já constituí um patrimônio e eu quero saber quanto esse patrimônio vai dobrar de valor. Vamos supor que eu juntei lá os meus 20 mil reais da reserva de emergência e eu quero saber por quanto tempo eu preciso investir para esse valor dobrar, para que eu possa ter, por exemplo, 40 mil reais. Como é que isso funciona? Como é que eu sei isso? A regra do 72, né? Então, 72 dividido, por exemplo, vamos supor que eu consegui uma taxa excelente de 12% ao ano. Que nem existe mais. Aqui, 12% ao ano, com a taxa de juros que a gente está hoje no Brasil, um rendimento excelente, né? Eu vou ter 72 dividido por 12. Ou seja, o meu patrimônio, nesse exemplo aqui, irá dobrar em 6 anos. Ou seja, né? Se eu tiver os 20 mil reais aplicados lá na minha reserva de emergência, em 6 anos, esse valor, com essa taxa, tá, de 12% ao ano, em 6 anos, esse valor vai dobrar. É a mágica dos juros compostos. Juros compostos recebe quem entende, paga quem não entende. Né? Então, essa é a mágica dos juros compostos. Eu estou vendo aqui uma pergunta, por que o valor de referência é 80? É a expectativa de vida do brasileiro, tá? Para o cálculo, é para esse tipo de cálculo. A regra do 72 funciona dessa forma. Poxa, então quer dizer que se eu aplicar todos os meses, né, manter a minha aplicação mensal, em 6 anos o meu valor que eu tenho aplicado, ele vai dobrar? Sim, ele vai dobrar, né? Então, a regra do 72 funciona para você saber em quanto tempo o seu patrimônio vai dobrar. Mas a regra do 72 também funciona para o mal, né? Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Você que ainda não está nessa situação de investimento, você que está numa situação de dívida, endividamento, está numa situação complicada como
a maioria dos brasileiros hoje com essa pandemia. Então, vamos lá colocar um exemplo mais real. Vamos supor que eu não tenho reserva de emergência, e aí, com a pandemia, eu tive que adquirir um empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal, geralmente, eles cobram 6,03% ao mês. Eu estava precisando, tive que pegar esse dinheiro e aí consegui até uma taxa razoável, tá? Isso pro mercado de hoje não é. Existem piores. Então, eu consegui essa taxa de 6,03. Em quanto tempo a minha dívida vai dobrar de tamanho? Vamos fazer esse cálculo. Mesma coisa, tá? Essa taxa é mensal. Geralmente, as financiadoras, elas colocam uma taxa mensal para que você não tenha a real dimensão da taxa no ano. Se você multiplicar 6,03 por 12, vai dar 72% ao ano. 72% ao ano? Sim, 72% ao ano. E aí a regra do 72 fica muito fácil nesse exemplo, né? 72 dividido por 72. Em um aninho, a sua dívida duplica, né? Ou seja, então, o importante de você saber da regra do 72 é isso, é que tanto ela serve para quem tá ganhando dinheiro com o seu patrimônio investido, né? Você pode calcular para saber em quanto tempo seu patrimônio vai dobrar e fazer essa conta aos poucos, até, né, é até divertido fazer essa conta quando você tem dinheiro. E também, quando você não tem dinheiro, você também pode fazer essa conta para saber quanto tempo a sua dívida vai dobrar. Muitas vezes, eu atendo pessoas que falam sempre a mesma coisa, quando é uma situação de endividamento. Carla, eu só peguei 5 mil reais, agora eu estou devendo 15. Como foi que isso aconteceu? Regra do 72, né? Então, essa regra do 72, ela tanto serve para quem está investindo dinheiro, que quer controlar ali seu patrimônio, ficar animado, saber em quanto tempo seu patrimônio vai dobrar, triplicar, mas também serve para as pessoas entenderem a diferença de você não ter o dinheiro, de você não ter um planejamento financeiro adequado, né? Ou seja, quando você tem que recorrer a um crédito, independente do valor, se você pega aqui uma taxa dessa, que nem é uma taxa tão alta, tem pessoas que cobram muito mais do que isso aqui, né? Então, em um ano, a sua dívida duplica, né? Dobra de valor. E aí, a gente pode, por exemplo, citar o que o brasileiro usa, que é uma modalidade que eu particularmente abomino, mas quem nunca, coloca aí nos comentários, quem nunca usou cheque especial ou não conhece ninguém que tenha usado cheque especial? Não existe. Não existe essa pessoa. Ou você já usou ou você conhece alguém. A taxa do cheque especial agora teve uma regulação que só pode chegar até 8% ao mês. Era muito mais do que isso, tá? Variava entre 12 e 15. Ou seja, 8% é o teto máximo, segundo a regulação agora, que existe uma regulação, né? Só pode chegar, as financeiras só podem cobrar no máximo 8% ao mês, certo? Ao mês. Regra do 72, multiplico por 12 meses. Isso aqui vai dar míseros 96. Regra do 72. 72 dividido por 96. Vai dar 0,75.
Ou seja, em 0,75 aqui lembrando que aqui seria a taxa anual, né? Em quanto tempo? Ou seja, em menos de um ano, em exatos 7 meses, a sua dívida vai duplicar. Difícil, né? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa palestra hoje? Os temas que a gente abordou, né? Para quem chegou um pouquinho aí depois, eu aconselho que assista a gravação. O planejamento financeiro, como você faz um bom planejamento financeiro, o que você precisa para fazer um bom planejamento financeiro. A gente falou disso, falou inclusive do método que eu utilizo com meus clientes e com os meus alunos. Eu passei esse método para vocês. Falamos da importância da reserva de emergência, inclusive sugestões de quais os tipos de investimento que você deve fazer para alocar esse dinheiro, né? Falamos também da questão do endividamento no nosso Brasil e alguns dos fatores que levam a esse endividamento, nós conversamos aqui também. E por último, de bônus, eu dei aí 3 regrinhas para vocês, né? Para vocês se divertirem em calcular aí o patrimônio ideal, a regra dos 80 e agora, por último, a regra dos 72. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa palestra foi feita com muito carinho. A Universidade Mackenzie é uma universidade que eu admiro, né? Por tudo que representa, né? Pela confiabilidade, pela qualidade de ensino, dentre outros fatores, uma das maiores instituições do país. Eu me sinto muito honrada, né, em preparar esse conteúdo e ter sido convidada para falar sobre finanças, né, nesse dia de hoje, um dia tão especial, que é o dia do contador, né, meu dia, e aí, assim, eu só queria agradecer, e a você que ficou, né, já passamos de 1 hora de palestra, e você que ficou comigo esse tempo todo, né, então, eu espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para a vida de vocês, e espero também que vocês possam fazer uso dessas dicas que eu dei aqui, e que possam repassar esse conhecimento para tantas outras pessoas, né? Porque o conhecimento, ele está aí disponível, né? O que faz diferença entre você ser bem-sucedido ou não, seja financeiramente ou seja na sua vida em geral, é a ação. A ação é determinante, né? A constância, a ação. Isso é determinante para que você realmente seja uma pessoa bem-sucedida, tanto nas finanças como na sua vida, né? Então, mais uma vez, obrigada. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, é um canal novinho que eu abri está com poucos dias, né? Mas se inscreve aqui no canal que semanalmente vou colocar um vídeo falando sobre dicas de finanças, né? Aqui no canal também tem as minhas redes sociais, tem um site onde você pode falar com a minha equipe para tirar dúvidas, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a presença de todos e espero vocês na próxima palestra e na próxima transmissão, tá? Beijo!